Esse é mais um podcast Bíblia em Foco aqui da Primeira Igreja Batista. Seja bem-vindo! Eu sou o pastor Alessandro Urbana e estamos estudando a celebração da disciplina. E hoje o estudo é sobre estudo. Fique comigo até o final. Muito bem, então hoje o que nós vamos aprender é sobre a disciplina do estudo. Isso mesmo. Olhe só uma citação de Caleb Colton. Ele diz o seguinte: aquele que estuda unicamente os homens obterá um corpo de conhecimento desprovido de alma. Aquele que estuda unicamente os livros obterá a alma sem o corpo. Aqueles que acrescentam a observação ao que vem e reflexão ao que leem estão na estrada certa para o conhecimento, desde que, ao examinar o coração das outras pessoas, não negligencie o próprio coração. Olha que interessante. E é sobre estudar, a importância do estudo, que nós vamos aprender hoje um pouco mais aqui no nosso Bíblia em Foco em podcast. Tem um texto muito conhecido, muito falado, que é Romanos 12:2, e é interessante a gente pensar sobre as disciplinas espirituais e como elas nos transformam. Então, assim, a mente renovada, ela é renovada quando se dedica às coisas que a transformam. Então, o propósito das disciplinas espirituais, de fato, é a transformação total da mente, do ser humano como um todo. E o autor Richard Foster, aqui na celebração da disciplina, nessa disciplina do estudo, ele vai falar sobre essa importância que o estudo tem na transformação da nossa mente. E ele lembra também de Filipenses 4:8, que é um texto muito profundo, que diz o seguinte: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, as disciplinas espirituais, elas fazem com que os nossos pensamentos sejam mudados. Pensar nessas coisas. Muitos cristãos permanecem escravos dos medos, das ansiedades, porque não se beneficiam das disciplinas espirituais, em específico da disciplina do estudo. Então, assim, as pessoas são assíduas nos cultos, dedicados ao cumprimento dos seus deveres religiosos e, mesmo assim, não são transformados. Essas coisas são importantes, mas olha só o que Jesus diz em João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sem o conhecimento da verdade, jamais seremos libertos, diz o autor. E, de fato, nós precisamos deixar com que a verdade da palavra de Deus entre na nossa vida e faça diferença. E esse princípio é válido para todas as áreas da realização humana. É válido para a biologia, matemática, também é válido para o casamento e outros relacionamentos humanos, mas principalmente e especialmente para a vida espiritual. Muitos encontram empecilhos e ficam confusos na caminhada espiritual simplesmente por ignorar a verdade. Pior ainda, muitos foram arrastados para um cativeiro mais cruel, um ensino falso, né? Então, o autor está falando isso, e aí ele volta a nos lembrar que a disciplina espiritual do estudo, ela é muito importante, porque nela nós vamos aprender a identificar quem somos, nós vamos aprender também a identificar quem é Deus, e diante disso, nós vamos também identificar os falsos ensinos que vêm sobre as nossas vidas. O estudo é uma experiência específica na qual, por meio de atenção cuidadosa à realidade, a mente é capacitada a mover-se em determinada direção. Olha só, esse é um ponto que nós colocamos no estudo para que nós possamos observar, que é o seguinte: Deuteronômio 11:18 vai falar que os israelitas foram orientados pelo Senhor de escrever as leis nos portões, na porta e também no pulso. E isso é interessante a gente pensar, porque estudar é exatamente isso. É nós colocarmos diante dos nossos olhos, é nós educarmos a nossa mente, educarmos o nosso coração a aprender algo. E aí isso também é reforçado no Novo Testamento
quando Jesus disse que essas mesmas leis agora, elas não seriam escritas na porta ou não, mas seriam escritas no nosso coração, estariam dentro de nós. É importante a gente pensar nisso, porque o estudo, ele não é algo vazio, mas ele é uma experiência vivida que, em contato, principalmente com algo novo que nós estamos observando, seja lendo um livro ou a palavra de Deus, ou, como a gente vai ver daqui a pouco, o estudo dos comportamentos humanos ou da própria natureza, isso entra de encontro com as nossas experiências vividas. E aí é onde o estudo, de fato, traz transformação na nossa vida. Olha o seguinte, precisamos mais uma vez enfatizar que os hábitos arraigados de pensamentos irão se conformar à ordem da coisa a ser estudada. Aquilo que estudamos determina os hábitos que serão formados em nós. Por isso, Paulo insiste em que nos concentremos em coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis e agradáveis. O processo que ocorre no estudo deve ser distinto da meditação. A meditação é devocional, o estudo é analítico. A meditação saboreia uma palavra, o estudo coloca ela em prática. Então, nós precisamos entender de que há momentos onde nós iremos meditar na palavra do Senhor, mas também há momentos onde nós vamos estudar a palavra do Senhor. Há momentos em que é necessário o entendimento da palavra do Senhor, muito necessário, antes mesmo de aplicá-la na nossa vida. E daqui a pouco nós vamos observar isso durante o estudo aqui comigo. O autor no livro ele coloca quatro passos que envolvem o processo do estudo. O primeiro passo é a repetição. O segundo passo é a concentração. O terceiro passo, então, será a compreensão e, por último, a reflexão. Olha só que interessante. Então, o primeiro passo que é a repetição. Repetir com regularidade canaliza a mente para uma direção específica, possibilitando assim que os hábitos de pensamento criem raízes. Então o autor está dizendo para nós precisamos de hábitos de repetição. Nós somos seres litúrgicos, a gente se acostuma a fazer algumas coisas. Então aí é onde mora o poder do hábito. E por falar em poder do hábito, tem um livro muito interessante, e o nome dele é O Poder do Hábito, e o nome do autor é Charles Duhigg. É um livro muito interessante, é um olhar sério sobre a ciência da formação e transformação dos hábitos. É um livro que já faz anos que é um dos mais vendidos e mais indicados lá nos Estados Unidos. Tem ele no Brasil, se você se interessar em comprar. Ele vai tratar muito sobre o que fazemos, como fazemos e como tirar da nossa vida alguns hábitos ruins e como aplicar novos hábitos, que é basicamente o que nós estamos falando aqui, né? Então, nós estamos falando do hábito, da disciplina. E aí, para o estudo, especificamente falando, nós vamos então entender o objetivo desses passos. O primeiro que nós já falamos é a repetição, e onde nós vamos criar novos hábitos através da repetição. Então eu vou fazendo, minha mente vai sendo treinada, todos os dias criando aquele hábito, a ponto de que um dia nós vamos tomar aquilo como automático. Um exemplo bem básico disso é quando você aprende a dirigir. Você está ali aprendendo a dirigir, você tem que estar atento a tudo que você vai fazer, a marcha que você vai trocar, a embreagem, essa troca toda, a dar a seta para a esquerda ou para a direita, e aí você precisa entender os caminhos que você está tomando para que você não afogue o carro, enfim. Mas quando você aprende a dirigir, se torna um hábito, você pega o carro do seu trabalho até a sua casa, automaticamente você chega lá, você não pensa mais no acelerador, você não pensa mais na seta, você simplesmente vive aquilo, você simplesmente faz aquilo. É assim com o poder do hábito, é assim com os hábitos arraigados, tanto os ruins quanto os bons. Então, para nós criarmos novos hábitos, e aqui é um hábito
do estudo, para você criar o hábito do estudo, então, o primeiro passo entre esses 4 é a repetição, é fazer todos os dias, é colocar em prática todos os dias. O segundo é a concentração. A concentração. Então, a concentração é o seguinte, é a aprendizagem, o autor está falando, a aprendizagem amplia-se enormemente se a pessoa, além de praticar a repetição, ela concentra-se no estudo, no tema do estudo. A concentração é uma forma de ajustar a mente. A atenção é dirigida para aquilo que está sendo estudado. Então, o autor está falando aqui sobre nós nos concentrarmos naquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, tirar primeiro todas as distrações, celular, televisão, filhos e o que mais você puder tirar. Entrar para um lugar tranquilo, fechar essa porta e ali você ter um momento de concentração. Parece difícil encontrar esse lugar, mas eu sei que você consegue. E como é difícil se concentrar, né, queridos? Fala sério. Então a gente vive numa cultura também que não dá muito valor à concentração. A distração é que a gente mais tem, seja no nosso âmbito familiar ou no nosso âmbito pessoal, principalmente com o advento das redes sociais e tudo mais. Mas enfim, tem um livro que não tem em português, mas o seu entendimento a gente pode passar aqui para você, que se chama Fluxo, ou Flow em inglês, né? A psicologia da experiência ideal. Ele fala o seguinte, que quando nós estamos num estado de concentração, onde o que nós estamos fazendo é algo tão prazeroso que nós perdemos aquela indiferença em relação ao que nós estamos fazendo, e aí a gente entra nesse estado de fluidez. É onde a nossa atenção está 100% naquilo, é onde os nossos pensamentos se silenciam, é onde os nossos sentidos eles tomam conta da gente, e aí os movimentos eles ficam mais naturais e fluidos. É onde ele está coloca assim, é onde o praticante e a prática se tornam uma coisa só. Isso é muito interessante a gente pensar e até conhecer e até estudar mais sobre isso. Então pesquise lá depois como entrar em estado flow ou de fluidez nos seus estudos. Então é quando você começa a estudar, a ler um livro, por exemplo, e você está tão envolvido naquilo que parece que você está dentro da história, né? Você está assistindo um filme, parece que você está dentro da história, enfim. Então é esse estado de concentração, esse estado de fluidez, que é interessante a gente buscar nos nossos estudos, né? Que você vai começar a ler um livro, vai começar a ler a Bíblia, a tal ponto de estar ali dentro daquilo, vivenciando aquilo 100%, e aquilo já não é mais um fardo para você, mas é algo tão gostoso, que flui. Então, esse é mais um passo, né? Que é a concentração. Concentração nesse nível a ponto de se tornar algo fluido. O terceiro passo, então, é a compreensão. É o terceiro passo. Na disciplina do estudo, a compreensão concentra-se no conhecimento da verdade. Então, eu tenho aquele hábito repetitivo, depois ele se torna, eu consigo ter uma concentração naquele hábito. A partir daquele momento, eu compreendo o que eu estou estudando, e aí, automaticamente, eu entro no quarto passo e último, que é a reflexão. A partir do momento que eu compreendo, eu começo a pensar sobre, eu começo a refletir sobre o que eu estou estudando, eu começo a trazer aquele entendimento para a prática da minha vida. Isso é interessante e o autor ele trata muito sobre isso e bem mais exemplificado, né, aqui no livro, e é interessante nós sabermos disso, ok? Então fique aí os 4 passos. Ainda é preciso dar mais um passo, a reflexão. O autor vai falar sobre a importância da reflexão.
Embora a compreensão defina que estamos estudando, é a reflexão que estabelece a sua importância. Refletir sobre os fatos de nossa época, ruminá-los, levar-nos à realidade interna desses acontecimentos, enfim. A reflexão nos permite enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. Da reflexão passamos a entender não apenas o assunto em pauta, mas a nós mesmos. Quando ponderamos sobre o significado daquele que estamos estudando, passamos a ouvir e a ver de uma maneira renovada. Além da reflexão, que é importante, o autor também trata da humildade, que nós que vamos estudar, nós precisamos agir como alunos, não como professores, sabendo que nós precisamos nos submeter àquilo que está sendo ensinado, seja no livro, seja na palavra de Deus, ou seja nos seus estudos diários. Então, a importância de não termos um espírito arrogante, mas sim um espírito dócil. Então, nós precisamos agir com um mínimo de humildade diante do que estamos aprendendo. O que você está lendo? O que você está estudando hoje? Você está lendo algum livro? Você está lendo a Bíblia? Então, nós precisamos ter o hábito da leitura, o hábito do estudo. E, por falar em hábitos de leitura, nós precisamos aprender a ler. E não aprender a ler no sentido de eu preciso ler ou ler melhor. Não, mas nós precisamos pegar um livro e estudá-lo. Um livro mesmo. Vamos falar agora de um livro. Olha só o que o autor diz. Depois de alcançada a proeficiência, o hábito passa a ser automático e conseguimos nos concentrar na leitura. Do que ele está falando? Da estudo de um livro. Porque ele começa tratando aqui que estudar um livro é complexo demais para quem nunca leu. Mas de que com o tempo, conforme nós vamos estudando, lendo, ele vai se tornando prazeroso e vai se tornando algo mais fácil. Então, assim, ele coloca algumas regras, alguns direcionamentos sobre como ler um livro. A primeira questão que ele coloca é que a primeira leitura de um livro é para entender ele, entender o que o autor está dizendo. Depois, um segundo olhar que nós devemos ter na hora que estivermos estudando um livro é interpretar o livro. É como se você fizesse uma pergunta assim: o que o autor quer dizer? E a terceira leitura, no caso, um terceiro olhar sobre o livro, é avaliar o livro. E aí você vai avaliar se o autor está certo, se ele está errado, se ele está ponderando certo o que ele está colocando, tá? Então, olha só que interessante. Então, primeiro nós vamos entender, depois interpretar e, por último, nós vamos avaliar. Ele até coloca algo assim, que nós costumamos fazer a análise crítica do livro antes mesmo de entender o que ele afirma. Julgamos se o livro está certo ou errado antes mesmo de interpretá-lo. O sábio autor de Eclesiastes diz que debaixo do céu há tempo para tudo, e o tempo de analisar criticamente um livro vem depois de compreendê-lo e interpretá-lo cuidadosamente. Então, aí ele traz essa experiência. Na verdade, ele fala que, além dessa experiência de interpretação, de entendimento, nós precisamos passar para a experiência de fato, trazer o livro para a experiência da nossa vida. A experiência é a única forma de interpretar o texto e de nos relacionar com o que estamos lendo. Lemos com os olhos diferentes um livro que fala de tragédia, se nós mesmos já experimentamos grande sofrimento. A experiência que passa pela compreensão e pela reflexão influencia e ilumina o estudo. Um exemplo é você ler Romanos ou o livro de Hebreus que estão no Novo Testamento sem ter lido o Antigo Testamento, porque são livros que vão falar muito sobre as experiências do Antigo Testamento, sobre o povo hebreu e tudo mais. Então ele traz essa questão da experiência que nós precisamos ter, da vivência que alguns livros eles trazem para nós, né? Então isso é importante.
E aí, ele coloca que temos muitos livros clássicos que nós podemos ler e precisamos ler, e muitas vezes nós deixamos de lado. Deixamos de lado porque às vezes nós nem conhecemos. Então, assim, se você puder tomar nota, tome nota aí de alguns livros clássicos que o autor cita. Inclusive, eu vou pegar aqui na minha biblioteca, aqui na minha sala, que tem alguns aqui também que eu quero indicar para você. Olha só, uns livros clássicos, uns clássicos dos clássicos, seria O Peregrino, de John Bunyan. Não sei se você já leu, mas é um livro clássico. O outro, muito clássico, que são As Confissões de Agostinho, um livro maravilhoso também. Inclusive o autor coloca aqui no seu livro. Também tem Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, Ortodoxia, do Chatterton. Enfim, são muitos livros clássicos. Outro, O Discipulado, do Bonhoeffer. C.S. Lewis com seu Cristianismo Puro e Simples. Não sei quem nunca leu o Cristianismo Puro e Simples. O Diário de John Wesley. Enfim, vários livros que são clássicos que nós precisamos, como igreja, conhecer. Além disso, eu acho interessante que ele traz outros escritores que não são cristãos, para que nós possamos conhecer e ouvir e ler um pouco deles. Escritores como Shakespeare, como Dostoiévski, como Cervantes e Dante, enfim, escritores que têm algo para contribuir, sim, para a nossa vida e que a gente precisa conhecer. Olha o que Dostoiévski aconselha. Ame toda a criação de Deus, cada grão de areia que nele há. Ame cada folha, cada raio de luz, da luz de Deus. Ame os animais, ame as plantas, ame tudo. Se você amar todas as coisas, perceberá nas coisas um mistério divino. Uma vez o perceber, começará a compreendê-lo cada vez mais. Então, sim, nós podemos aprender muito com esses homens que fizeram história, homens e mulheres que fizeram histórias aí na literatura mundial e também os clássicos da literatura cristã. No que tange a leitura da Bíblia, meus queridos, nós precisamos nos debruçar ainda mais nas Escrituras. Nós precisamos encontrar maneiras de estudar a Bíblia. Você tem estudado a Bíblia? E aí, o estudo da Bíblia vai muito além do que simplesmente um devocional ou simplesmente a meditação que nós estudamos logo no início, onde eu pego um texto e fico meditando nele. O estudo da Bíblia ele vai mais além. O estudo da Bíblia, olha só que interessante o que está em 2 Pedro 3, 15 a 16. Para o apóstolo Pedro, alguns trechos das cartas de nosso amado irmão Paulo eram difíceis de entender. Se Pedro achou difícil, nós também acharemos. Precisaremos trabalhar nisso. A leitura devocional diária, por certo, é recomendável, mas não é um estudo. Quem busca apenas uma palavrinha, ele coloca entre aspas, palavrinha de Deus para hoje, não está interessado na disciplina do estudo. Quando estudamos um livro da Bíblia, submetemos-nos às intenções do autor. Estamos determinados a ouvir o que ele quer dizer e não o que queremos que ele diga. Então, olha só, nós precisamos gastar tempo, investir tempo em conhecer as Escrituras, em conhecer a Palavra de Deus, em estudar a Palavra de Deus. E aí talvez você vai precisar não só da sua Bíblia, mas talvez de alguns outros comentários bíblicos para te ajudar a compreender melhor as Escrituras. Não ler por ler, não apenas dar aquela lida devocional rápida diária, mas de você se aprofundar muito mais ainda na Palavra de Deus. Ele coloca algumas questões aqui, exemplos que ele dá, que
da possibilidade de você ler e fazer um estudo sistemático da Bíblia. O que é isso? É você pegar um livro da Bíblia e ir até o final. Não é aquela leitura que nós fazemos muitas vezes de abrir a Bíblia do nada e ler ali uns versículos aleatórios. Não, mas de você fazer um exercício diário e sistemático das Escrituras. Talvez pegar um livro de Gênesis ou um livro de Jeremias, de Isaías, livros assim maiores, para que você possa ir do início ao fim e as dúvidas que vierem você ir anotando e pesquisando e fazer um estudo mais aprofundado. Outra maneira de estudar a Bíblia é optar por um livro menor, Efésios ou 1 João, lê-lo na íntegra todos os dias durante um mês. Mais que qualquer outro esforço isolado, essa prática enfatizará a estrutura do livro em sua mente. Olha só, então ele dá esse exemplo de você ler um livro menor durante o mês todo. Também é uma forma de você aprender mais da palavra de Deus. Então, nós precisamos ler, estudar a palavra de Deus, estudar os livros clássicos, tirar aí um tempo para você fazer o seu devocional, de você ter esse momento de meditação, de contemplação da palavra do Senhor, mas também de ter momentos de estudo, onde você vai pegar um versículo e vai ir mais profundo nele, onde você vai pegar um trecho da palavra para você ter uma compreensão maior e melhor dela. Então, queridos, esse é a necessidade que nós temos de estudar a palavra de Deus, estudar os livros, ok? Então, faça isso, tenha esse hábito na sua vida de estudar. E aí o autor também traz estudar livros não verbais. O que seria isso? Seria basicamente aquilo que nós aprendemos na meditação. Ele traz de novo aqui. Ele traz, por exemplo, o texto de Isaías 55:12. Isaías declara que os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Então ele está trazendo aqui essa forma de lermos a natureza, aquilo que Deus criou, não só a natureza, mas também de lermos a criação de Deus, observar as pessoas, observar aquilo que as pessoas fazem, enfim, trazer essa observação na nossa vida, que é uma forma de ler. Ler também as situações do dia a dia, ler as questões que nós estamos passando, fazer essa reflexão, essa leitura, né? Então ele traz isso para nós. Então são os livros não verbais que a gente vê, prestando atenção nos relacionamentos do dia a dia, na casa, no trabalho, na escola. Então trazer essa observação dos sentimentos, das oscilações de humor. Então é muito importante, é bem interessante essa forma de leitura que ele traz. Ok? Conhece-te a ti mesmo. Esse é um tema, é um lema de Sócrates. E o Espírito Santo, querido, ele nos dá esse discernimento para que nós possamos conhecer a nós mesmos. Então, isso que nós estamos fazendo com as disciplinas espirituais é algo tremendo para nós nos conhecermos. Hoje, nós falamos sobre a disciplina do estudo. E o estudo produz alegria. Como para qualquer novato, o trabalho parecerá difícil no começo. Contudo, quanto maior for a proficiência, maior será a alegria. Alexandre Pope afirma: não há nenhum estudo que seja incapaz de nos deleitar depois que nos aplicamos um pouco a ele. O estudo vale todo o nosso esforço. Então, vamos deixar a preguiça de lado, vamos deixar os nossos velhos hábitos de lado e vamos começar a colocar essas disciplinas interiores, que são a meditação, a oração,
o jejum e o estudo. Você já colocou a meditação, a oração, o jejum e agora o estudo que nós estamos aprendendo em prática? Então, que você possa fazer isso em nome de Jesus. Muito bem, esse foi mais um podcast Bíblia em Foco aqui da PIB Lacerda. E o meu conselho para você é esse, querido. Coloque mais esse hábito na sua vida, o hábito do estudo. Estude a Bíblia, estude os livros e seja edificado em nome de Jesus. Até o próximo Bíblia em Foco.